Me perguntaram aqui no nosso grupo secreto, no WhatsApp, como é que a gente faz para ressignificar esse arquétipo já muito enraizado, tanto do Cristo na cruz, quanto dessa própria oração, né, ou dessa adoração. Como é que a gente ressignifica isso? Aí acabei de falar, é assim, primeira coisa que você tem que fazer é fazer essa mudança interna. Deixa todas as métricas religiosas que te inventaram, que criaram para você, e começa primeiro a entender que a oração é aquela coisa que eu disse, volta para o teu sol central e busca esse Cristo. Tire essa coisa que você precisa terceirizar a tua fé. Você não precisa de um santo de gesso, você precisa de você. Quando você tiver fé em você, todo esse entrelaçamento quântico, todas essas comunicações com o que é supraconsciência vão acontecer a partir de você. Não existe outra métrica que fala assim, então quer dizer que se eu tirar a cruz de dentro da minha casa... Não, a cruz pode ficar lá. Desde que você não use ela como arquétipo para ser salvação, ou terceirizar qualquer problema, ou solucionar a tua vida, tudo bem. Entenda que você tem que mudar a partir de você. Você não precisa daquilo. Você é a própria consciência crística. Quando você ficar lá no Pai Nosso, tal, repetindo, só repetindo, não tem emoção, não tem fé, você está ferrado. A oração é você. Quantas vezes, Ali, a gente para diante, não precisa ser no espelho, você senta na sala da tua casa e fala assim, poxa, Ali, eu preciso mudar isso, eu preciso despertar aquilo, eu preciso fazer... Quantas vezes você fez isso contigo de verdade? Quantas vezes você já conversou com você como se fosse você o próprio Cristo, falando assim, poxa, vamos resolver. Esse é o poder que todo mundo vende pra gente e ninguém tá entendendo. Não, você quer que eu responda ou você fez a pergunta? Não, tô perguntando. Eu faço isso todo dia. Quantas vezes você já fez? Bom. Poucas, mas já fiz. Esse é o verdadeiro poder da mente que eles tentam vender, assim, o poder da mente, o poder da ação da mente. Vocês lidam com muita gente que passa informações para vocês, mas eu acredito que a tua adolescência não tinha isso, nem a tua. Mas vocês começaram a entender, e que todos possam ter esse mesmo mecanismo, essa compreensão. É isso que a gente faz, eu acredito que vocês também no Paranormal, quando traz pessoas para falar de assuntos diversos. Porque a pessoa fica analisando e falando assim, poxa, esse é louco. E não julgar, é muito chato. As pessoas que julgam qualquer entrevistado ou trabalho, eu digo que a maioria dessas pessoas são cascões, que são planejadas, são preparadas para poder prejudicar o trabalho daquelas pessoas que estão despertando. São pessoas que, sem ver o vídeo todo, sem entender o processo todo de uma pessoa que vem trazer uma informação, já começa a julgar pela primeira palavra. Ah, o louco, fumou maconha, tá cheirando, que eu sei que já tem. Eu já sei que tem um pessoal escrevendo alguma coisa, mas as pessoas são... Não tem. Onde? Aqui no chat? Eu tô falando do meu que eu recebi aqui na hora que eu li. Que recebeu nada, rapaz. Aqui. Eu tô lendo todos os... Eu recebi aqui, ó. Aonde? Você recebeu Já aonde? me copiaram e mandaram para mim. Lá, olha aí. E tá tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo bem. São pessoas que realmente precisam reprogramar suas histórias e entender que enquanto elas estiverem nesse processo, julgando e não experienciando por si mesmas, elas vão estar perdidas. Ainda vão estar na métrica da religião, da política, da filosofia, do esporte, do entretenimento, que é massificar a mente humana a tal ponto que ele se perca aqui dentro. Esse para mim é um dos lados. Acho que dentro do nosso trabalho, nós trazemos o lado do sentir, que eu acredito que foi o que o Lael respondeu, muito bem respondido, e tem um lado do mental, tem um lado do conhecimento. Você pode sentir, não tem problema, sinta que que o caminho é interno, sinta que alguma coisa não faz sentido, mas estude as escrituras, vai lá ler o que estão te falando, lê se aquilo, quem escreveu a Bíblia, em que língua, aquela palavra significa aquilo mesmo? 100 anos depois. Vai atrás das informações. 200 quem anos escreveu, depois. quando escreveu, como escreveu. É isso que estão me falando mesmo? Quem está interpretando? Quem falou que o padre é a autoridade para me falar o que... E aqui sem julgamento de religião, por favor. Ou o padre, pastor. ou o Lian, ou o Lael. Quem falou que alguém é autoridade para eu ter? Quem falou que eu preciso do intermediário para conversar com uma fonte ou com Deus? Questione e vá atrás da informação. Leia a história, mas leia com os olhos de ver, né? Leia... sabendo que pode ser que tenha alguma coisa. Será que é exatamente dessa forma? Não é o questionar simplesmente por ser chato, mas o questionar porque eu quero saber mais. Eu quero entender melhor essa história. Eu não estou aceitando de cara. Por que que eu faço a mesma coisa da mesma forma? Que é um ritual, né? Por que que eu faço esse ritual? Ah, porque minha mãe faz, minha avó faz, sempre fez. Não, minha família foi sempre assim. Exatamente. Acho que é o primeiro indício para parar de fazer e questionar. Essa coisa da escritura que vem... os apóstolos, como foram feitas as cartas e como os profetas escreveram, né, com o tempo, nenhum deles escreveu ali, nem Jesus era escriba e foi lá e escreveu, hoje eu vou, Sermão da Montanha, vou deixar aqui para a humanidade. Não, isso foi escrevido tempos depois, e de acordo com
a questão social daquela época e política. Você imagina o que estava acontecendo. Então precisava dar um poder a cada um, escrevia de uma forma e mudava. Existe um cara muito incrível chamado Mauro Biglino, né, que é um italiano, que ele estuda muito o hebraico antigo e o aramaico arcaico, as primeiras escrituras e como foi modificada a forma que traduziu as escrituras. Ele foi tradutor oficial do Vaticano, tá? Não é qualquer pessoa, não. E ele fala sobre colocar e tirar vogais e como muda a forma. Então, imagina, nós vemos hoje nas pregações, tudo, né? a pessoa pega um versículo, né, um único versículo, e desse versículo ela consegue fazer toda uma mise-en-scène, onde ela consegue manipular pessoas dentro da religião. Aí ela pega lá uma frase, uma única frase, e consegue falar para todo mundo o que ela quer, de acordo com o que ela deseja adquirir, o que ela precisa ser adorada também, porque eu sou a representatividade desse ser supremo. Então a gente viu também pessoas que são semi-analfabetas que viram pessoas que começam sem criticar se a pessoa é semi-analfabeta ou não. Estou falando só que não sabe ler ainda, ou não sabe realmente interpretar a escritura, e que pega e muda vírgulas e pontos. A gente viu acontecendo aí no jornal aberto, grande famoso, que o cara que estava traindo a mulher, porque ele falou, ele entendeu que vai lá e Adultério. Aí, mas Deus mandou. Deus mandou adulterar. Foi muito não, bom adulterar, será que e a mulher adúltera? Não é adúltera, não, é mulher adúltera. E a mulher adúltera. Então, assim, você imagina se isso não está acontecendo só com ele, acontece com todas as pessoas que pegam informações e acabam manipulando, né? E repetem a manipulação. Né? Vamos parar do papagaio, vamos entender o que a gente está falando, vamos entender o que a gente está lendo, estuda, e aqui não é uma crítica, mais uma vez, nenhuma religião, nada disso, é um ode ao questionamento, só isso. Se eu estou num lugar onde eu não posso questionar, alguma coisa está acontecendo. Leia esse livro, a Bíblia não é um livro sagrado do Mauro Biglino. O nome pode chamar um pouco a atenção negativamente para as pessoas. Mas não critica a igreja, não. Mas passa o preconceito, porque ele não faz nada contra nenhuma religião. Apesar do livro chamar a Bíblia não é um livro sagrado, ele fala somente de traduções, focadas no Velho Testamento, tá? Então não vai falar nada de Jesus, fiquem tranquilos. Ele fala de Yahvé, como Yahvé era um ser que tinha os seus escolhidos e mandava matar todos os outros. Aí ele fala que Deus é esse amoroso, que é Yahvé, que é Deus, o Deus do Velho Testamento. E ele diz, esse povo aqui é meu, o outro agora vai lá e mata todo mundo, mata criança, mata velho. Mas ele não perdoa? Ou então, quando você falou do Gan Eden, né, que ele cria Adão e Eva, e aí a Eva vai lá, come o fruto e tudo mais, e ele vem para o jardim e procura. Onde você está, Adão? Onde está? Mas ele não é onisciente, ele não sabe onde está Adão. Ele está procurando Adão no jardim que ele criou. Não tem alguma coisa ali? Tá, uma alegoria. Então, peraí. E Deus então, partes é alegoria, partes é literal. Então, eu tenho que escolher o que é literal, que partes são traduzidas e são interpretadas literalmente. E partes alegoria? Então, peraí, me mostra onde é alegoria e onde é literal, então. E quando Caim sai, né, ele sai do paraíso, né, ele é retirado do paraíso, o que acontece? Ele encontra outra comunidade, porque ele casa, ele tem descendentes, que são os descendentes que nós conhecemos aí, tem os profetas hoje na Bíblia, né? Agora, não era Adão e Eva só a criação, a primeira criação? Como é que já tinha outras? Da onde vieram essas criações? Da onde vieram esses seres? Quem são esses? E ninguém questiona. E o Mauro Biglino, ele tem não só o livro, mas tem vários vídeos dele no YouTube, que tem um canal, né? Mauro Biglino, que também tem já está traduzido em português, não está? Tem um monte, italiano. Mas, cara, vale muito a pena ver sem preconceitos e ir lá buscar essas informações. Assim, cara, que legal. Então, quer dizer, eu não vou deixar de ler a Bíblia porque ele é um livro histórico e científico, é muito interessante, que conta a história de um povo, assim como a gente pega qualquer literatura muito interessante. Como isso acontece? Pega hoje uma poesia que foi escrito por, vamos dizer, pega um texto do Machado de Assis e pede num público, leve 100 pessoas e fala para as pessoas, leia aquela história. Agora selecione 3 pessoas e fala assim, eu quero que você descreva aqui o que você ouviu, mas com outro público. Essa pessoa vai pegar essas 3 pessoas, vai levar para uma plateia, e essas pessoas vão contar a história que ela ouviu de Machado de Assis, da perspectiva dela, porque ela não vai conseguir lembrar de tudo, porque não tinha escriba, nem todos eram educados, nem todos escreviam naquela época. Era passado pela tradição oral. Então aqueles 3 vão passar essa informação para um grupo de 50 pessoas, não precisa nem ser assim. Depois dessas 50, pegue mais 3 e fala assim, olha, o que vocês ouviram sobre essa história? Sem precisar falar que é Machado de Assis. Eu quero que vocês façam um resumo e me conte isso para um outro grupo. No dia seguinte, marca um outro grupo
Pode ser de 20 pessoas. E fala, agora conte para essas pessoas. E selecione 5, 3 e fala, agora me diz o que você ouviu dessa história e pega a primeira versão. Você vai ver que cada um vai colocar suas influências culturais, sociais, políticas, de acordo com aquilo que ela acredita. O seu entendimento, né? Sua capacidade. Isso aconteceu com a Escritura Sagrada. 200 anos depois, alguém falar, mas alguém esteve ali próximo, mas escreveu 200 anos. Nenhum daqueles homens, está escrito na Bíblia, tinham conhecimento da escrita. Eles não eram escribas. Alguém teve que escrever aquilo. Eles eram pescadores, eram pessoas simples. Alguns não, porque eles querem botar todo mundo na pobreza porque só a pobreza salva. Isso é mentira. Mas a maioria deles não tinham conhecimento. Então, como escreveram? Né? Quem tinha conhecimento de escrever é Maria Madalena. Ela vem de uma família real. Ela sabia escrever. As mulheres, poucas sabiam que estavam ali dentro. Foi ensinada. Ela era sacerdotisa disso, porque tinha um motivo de ser. Então, você começa a imaginar assim, quem realmente escreveu. É bem interessante quando você começa a analisar sem criticar a religião. Estou falando para a gente olhar com um olhar crítico, para a gente ver como fomos manipulados até hoje. A gente é manipulado na política, no esporte, a gente é manipulado em tudo. Por que não pode ter sido manipulado esses anos todos? A gente é manipulado literalmente em tudo. Em tudo. Agora a Black Friday fala para você que custa R$10,90 uma coisa que sempre foi R$10,90. Ela só aumentou 3 dias antes para 20. Menos o da Insider. Menos Esse da Insider. Black Friday real. Exatamente. Eu garanto.